Fala galera do canal FM+, com vocês Manu Lessa para uma aulinha rápida de lançamento horizontal. Isso aí é continuação de lançamentos no vácuo. A última aula foi de queda livre, dá uma olhada aí na descrição para você já poder curtir, dar o seu like, ativar o sininho, compartilhar, tá bom? Vambora, partiu, chega de conversa, bora! Vou usar aqui um exercício de número 1, que é só um exercício explicativo. Esse assunto eu explico direto nos exercícios, você vai ver o porquê. Lê comigo. Uma bola de 200 gramas, dane-se, a massa não influi nem contribui, daqui a pouco eu comento isso de novo. Vai lá. Uma bola de 200 gramas é lançada a 15 metros por segundo, horizontalmente, de uma altura a 80 metros, em um local onde a aceleração da gravidez vale sua nota 10 metros por segundo ao quadrado. E pode-se desprezar a resistência do ar, como ilustrado a seguir. Determine tempo de queda da bola e alcance horizontal. Amor de minha vida, alcance horizontal. Ele chama pela letra D, porque está na figura. But eu não chamo alcance pela letra D. Eu chamo alcance pela letra A. A partir de agora, falando-se de alcance, eu chamo pela letra A. Ok? Vamos ao que interessa. A figurinha está aí, não é a mesma figura da questão, mas só para te explicar, eu vou, a partir de uma certa altura, lançar um corpinho com velocidade inicial V0. Lógico que esse corpinho vai cair e você já prevê o tipo de trajetória dele. É um arco de parábola. Aliás, é esse arco de parábola que eu vou usar para te explicar as características principais do lançamento horizontal. Olha só, quando eu lanço a bolinha, ela vai cair. Toma, caiu. Tá indo, caindo, 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 caiu. Se você conseguir enxergar que essa trajetória é um arco de parábola, isso já ajuda muito. Por quê? Porque você vai perceber que há aqui dois movimentos que são simultâneos, só que um independente do outro. Como assim? Um movimento de queda e um movimento na horizontal. Então olha só, eu estou tentando te dizer que o lançamento horizontal é uma composição de dois movimentos, em dois eixos completamente independentes, mas que acontecem ao mesmo tempo. Um que é um movimento de queda na vertical e um que é um deslocamento na horizontal. Didaticamente falando, é conveniente você separar o movimento do eixo horizontal do movimento do eixo vertical. E é isso que eu vou fazer. Eu vou criar aqui para você uma vista aérea. Imagine que você esteja olhando esse movimento de cima. Se você estiver olhando o movimento de cima, o que você vai ver é uma sequência, segundo a figura, dessas bolas. Uma sequência, uma fotografia quase que estroboscópica. Aqui eu observo que esses espaços aqui são exatamente iguais. Justificativa, já vou te dizer o porquê que isso acontece. Agora, se você olhar esse movimento, esse lançamento de lado, numa vista lateral, o que você vai conseguir enxergar é que os espaços entre as bolas vão cada vez aumentando. Aqui, esse espacinho pequenininho, esse é um pouco maior, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, até que a bola atinge o solo. Onde eu estou querendo chegar com isso? Quando você analisa o eixo horizontal e verifica que há uma regularidade entre esses espaços, você está falando, você está dizendo, afirmando exatamente o que eu preciso ouvir. Eu preciso que você entenda que, horizontalmente falando, não há aceleração. Por isso essa regularidade. Não há nenhum fator que acelere essa bola horizontal. Há quem diga que existe sim porque você lança a bola. Só que quando você lança a bola, você perde o contato com ela. E a partir do momento que ela está em voo, ela não tem mais nenhum agente horizontal que possa causar aceleração. Resumo da ópera. Na horizontal, a aceleração é igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, a velocidade não muda, ela permanece constante. É isso mesmo que você está pensando. Horizontalmente falando, trata-se de um movimento uniforme, porque a velocidade é constante, porque a aceleração é igual a zero. Você pode então resolver qualquer dado, qualquer pergunta da horizontal com equações do movimento uniforme. Pode usar sorvete, tio? Pode, só não é conveniente, só não é comum. O mais comum é, para perguntas em relação à horizontal, como o alcance, por exemplo, você usar simplesmente velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT.
ok? Então combina comigo. Horizontalmente não há aceleração. Velocidade constante. Movimento uniforme. Quer calcular alguma coisa? Simplesmente velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Não há mais nenhuma fórmula para você decorar. Essa equação já está na sua corrente sanguínea. E verticalmente falando, por que existe essa, aspas, irregularidade nos deslocamentos? Acontece porque no eixo vertical existe aceleração. A aceleração é a da gravidade. Ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui permanece constante. Isso caracteriza movimento uniformemente variado. Em particular, verticalmente falando, trata-se de uma queda livre. Ou seja, você pode usar para vertical equações da queda livre, como por exemplo, h igual a gt ao quadrado sobre 2. Combina comigo. O lançamento horizontal, então, é um movimento que eu chamo de cadim. Cadim de mu, cadim de move. Na horizontal eu tenho movimento uniforme e na vertical eu tenho movimento uniformemente variado. São dois movimentos que acontecem simultaneamente, but um é completamente independente do outro. O único fator que se comunica com os dois eixos, é lógico, é o tempo. O tempo de deslocamento horizontal é o mesmo tempo de queda na vertical. Fechado? Vamos resolver a questão então que estava esperando a gente. Olha só. Uma bola de 200 gramas é lançada a 15 metros por segundo. Ele deu a massa. Para quê? Se você já sabe que é um movimento de queda livre na vertical. Lá na aula de queda livre, eu te falei para você. Eu te falei que a massa não influi nem contribui quando você despreza a resistência do ar. Então essa massa aqui é só para te enrolar, ok? Então vai lá. Uma bola de 200 gramas é lançada a 15 metros por segundo, horizontalmente de uma altura 80 metros. Está aqui, ó, altura igual a 80 metros. Em um local onde a aceleração da gravidez vale sua nota 10 metros por segundo ao quadrado. E pode-se desprezar a resistência do ar, como ilustrado a seguir. Determine o tempo de queda da bola. Olha só, tempo de queda da bola. Amor de minha vida. Queda é vertical. E vertical é movimento uniformemente variado? Em particular, é uma queda livre? Então eu posso, para a vertical, usar h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Você tem a altura, bebê? Tenho 80. Tem a gravidez? Tenho 10t ao quadrado sobre 2. Rola um toma-toma. Eu vou simplificar, toma. E vou multiplicar cruzado. T ao quadrado é igual a 2 vezes 8, que é 16. T, então, é raiz de 16. Então, T é igual a 4 segundos. 4 segundos, para quem não sabe inglês. Matei o tempo. Repare, usei só o eixo vertical. Usei só a queda livre. Belezura? Tranquilo? Continuando. Para não. Letra B. O alcance horizontal. Alcance eu chamo pela letra A. Ele chamou pela letra D. Se é horizontal, amor de minha vida, nós já combinamos. Trata-se de um movimento uniforme. A melhor equação para se usar é velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. A velocidade média é a velocidade horizontal dada na questão de 15 metros por segundo. Joga lá, 15. O deslocamento eu chamaria pela letra A, but ele chamou pela letra D de Dians. Sobre o tempo, que é o único fator que se comunica com os dois eixos, que vale 4. Esse deslocamento vai ser 4 vezes 15 do verbo 60 metros. Como Itaú, simples assim. Amor, não há nada de novo aqui. Lançamento horizontal é movimento cadim. Cadim de move na vertical, cadim de mu na horizontal. Ponto. Acabou. É isso. Ok? E aí você cai em algumas questões da UERJ. 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. Dane-se, 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 dane-se. O material não influi nem contribui. Bolas 1, 2, 3 e 4. Velocidade inicial 4, 4, 2, 2. Tempos de queda T1, T2, T3, T4. Amor de minha vida, são todas lançadas de uma mesma mesa, então de uma mesma altura. Tá lá a mesa pra tu,
a bola é lançada daqui, com velocidade horizontal, que varia. Pode ser 4, ou pode ser 4, ou pode ser 2, ou pode ser 2. O que vai acontecer aqui em relação às bolas que são lançadas a 4 metros por segundo e a 2 metros por segundo? De imediato, eu já te aviso, elas vão cair ao mesmo tempo. Por quê? Porque o tempo de queda é calculado com h igual a gt ao quadrado sobre 2. A altura é a mesma e a gravidade também. Então, de imediato, eu já lhe digo, os tempos são absolutamente iguais. T1 é igual a T2, que é igual a T3, que é igual a T4. Matei a questão, é a letra D de jeans. But, deixa eu te dar uma ideia aqui. Quem é lançado com maior velocidade, naturalmente cai um pouco à frente. Isso aqui seria a trajetória de quem é lançado com velocidade 4 metros por segundo. E quem é lançado a 2 metros por segundo cai um pouquinho antes. Nesse caso, essa é a trajetória de quem é lançado a 2 metros por segundo. É estranho, mas é verdade. Se você parar para pensar, se você pega uma arma de fogo e dá um tiro horizontal, e perfeitamente horizontal, e ao mesmo tempo você abandona um projétil dessa arma, eu te garanto que a bala que foi disparada, o projétil que foi disparado, cai ao mesmo tempo daquele que foi simplesmente abandonado. Porque em Manu capítulo 15, versículo 28, está escrito que o tempo de queda não depende da forma do corpo, não depende da massa do corpo, não depende da velocidade horizontal dele, quando se tratando de vácuo. O tempo de queda depende exclusivamente da gravidade e da altura, que nesse caso são comuns a todos os corpos. É essa a ideia, guarda isso. Ok? Próxima questão. UERJ 2015, segundo exame de qualificação. Em uma área onde ocorreu uma catástrofe natural, um helicóptero em movimento retilíneo a uma altura fixa, em altura fixa do chão, deixa cair pacotes contendo alimentos. Cada pacote lançado atinge o solo em um ponto exatamente abaixo do helicóptero. Desprezando as forças de atrito desprezando as forças de atrito e de resistência, pode-se afirmar que as grandezas, velocidade e aceleração dessa aeronave, não é do pacote, é da aeronave, são classificadas respectivamente como variável, nula, constante, variável. Olha só, ele quer julgar nessa questão as grandezas, velocidade e aceleração do helicóptero. O que ele está te avisando? Vou desenhar um helicóptero para você. Olha só. Lindo helicóptero. Olha a altura dele do chão. Tá aqui. Ele abandona uma caixa, um pacote contendo alimentos. Esse pacote, naturalmente, vai cair em trajetória parabólica. Se ele abandonar outro pacote, um pouco adiante, esse pacote também vai cair em trajetória parabólica. O detalhe é que ele fala que esse pacote cai num ponto exatamente abaixo do helicóptero. Significa que quando esse pacote toca o chão, o helicóptero está exatamente em cima dele. Helicóptero cada vez pior. Tá aí, ó, o helicóptero em linha reta. Se ele abandonar outro pacote aqui, esse pacote vai cair um pouco adiante. E eu te garanto a você, quando esse pacote bater no chão, o helicóptero encontrar-se-á exatamente em cima dele. Amor de minha vida, o que está acontecendo aqui? Nós já combinamos que, horizontalmente falando, a velocidade é o quê? É constante. Isso significa que a velocidade do helicóptero está permanecendo constante. Ou seja, o helicóptero não tem aceleração. Quando ele julga, então, as grandezas velocidade e aceleração do helicóptero, em verdade vos digo que a velocidade é constante e a aceleração é nula. Letra C. Vamos à questão de número 4, número 4, tá acabando, calma, não sai daí não. Aproveita esse tempinho para dar um joinha, dar um like, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Vai rápido, vambora! 3 bolas X, Y e Z são lançadas da borda de uma mesa, é a mesma mesa, com velocidades iniciais paralelas ao solo e mesma direção e sentido. A tabela abaixo mostra as magnitudes das massas e das velocidades iniciais das bolas.
Massa. Amor, de novo massa. Estão tentando te confundir usando massa. Não caia nessa roubada. Massa não influi nem contribui, ok? As velocidades são 20, 10, 8 para x, y, z. Aí vem o RG 2012 em relação ao enunciado que acabamos de ler, falando as relações entre os respectivos tempos de queda, Tx, Ty, Tz, das bolas x, y e z, estão representados em... É a mesma mesa, é a mesma altura, é a mesma gravidade, é o mesmo tempo, é a letra D de jeans. Ponto. Não se fala mais nisso, ok? E depois, as relações entre os respectivos alcances AX, AY e AZ das bolas X, Y e Z com relação à borda da mesa. Nós já combinamos no slide anterior que quando você lança uma bola e ela cai, quem tiver maior velocidade vai simplesmente atingir uma distância maior. Caem ao mesmo tempo, mas a maior velocidade leva a uma distância maior, leva a um alcance maior. Então eu te digo que o maior alcance atingido está relativo à maior velocidade. O menor alcance atingido é relativo à menor velocidade. O alcance de Z, então, é o menor de todos, seguido do alcance de Y, seguido do alcance de X, X, ok? Então a Z menor que a Y, menor que a X. Tá aqui, ó. A Z menor que a Y, menor que a X, letra C de cachorrão. Próxima. Segue o jogo. E nem, como diz Fábio Costa, Enem 2016 acompanha. Para o salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Olha só, possui massa 3 vezes maior. A massa aqui é maior. Em princípio, é massa. Não influi nem contribui. Beleza. Mas vamos ver no contexto. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que, no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente. E, ao mesmo tempo, no instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem, praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente por quê? Ou seja, 2 motos com massas diferentes, uma massa é 3 vezes maior, mas ele está afirmando que as motos caem ao mesmo tempo. Por que as motos caem ao mesmo tempo? Porque a aceleração da gravidade é igual para todo mundo, independente da massa. Então, nesse caso, eu digo que a aceleração é comum a todos. Nesse caso, eu estou desprezando a resistência do ar. Ok? Então, as motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Porque tem a mesma aceleração. Onde está escrito isso? Adquirem a mesma aceleração durante a queda. É letra D de jeans. Mas você está com tempo, não está fazendo nada da vida. Não custa nada dar uma julgada rápida em alguns outros itens. Por exemplo, o item A. Dá uma olhada no item A. Possuem a mesma inércia. Não, uma massa é maior que a outra. Não. Estão sujeitas à mesma força resultante. Cuidado, hein? Cuidado. Parece que sim, porque a gravidade é a mesma, né? Só tem um detalhe. Enquanto a moto, isso é a moto, tá? Enquanto a moto está caindo, quem puxa ela para baixo é a gravidade. Quem puxa ela para baixo é o peso. E o peso, pelo que você se lembra, é o Manu gostoso. É o peso que é a força resultante sobre a moto. E ele é Manu gostoso. Se a massa é maior, então o peso também é maior. A força resultante sobre as 2 motos não é a mesma, tá? Então cuidado com isso. A aceleração é, but a força resultante não, por se tratar da força-peso. Beleza? Tem a mesma quantidade de movimento inicial, não sei o que é isso. Assiste a videoaula aí de quantidade de movimento, que você vai ver. Quantidade de movimento é o que? Manu violento. Então a massa não é a mesma, não tem a mesma quantidade de movimento. E são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Isso não quer dizer nada, tá? Poderiam ser velocidades diferentes, que mesmo assim as motos cairiam ao mesmo tempo. Vamos fazer continha. A questão de número 6 é a The Last of the Day, é a última de hoje. Fala que o puma é um animal que alcança velocidade de até 18 metros por segundo e pode caçar desde roedores e coelhos até animais maiores, como alces e veados.
Considere um desses animais que deseja saltar sobre uma presa. Neste caso, um pequeno coelho, um pequeno rabbit, conforme a figura. Tá aqui o coelhinho e tá aqui o puma, tá? Esse é o puma, esse é o coelho. O puma chega ao ponto A com velocidade horizontal de 5 metros por segundo. Cuidado, para. Ele fala que pode alcançar até 18, but aqui a velocidade do puma é de apenas 5 metros por segundo. Shaya e se lança para chegar à presa, que permanece imóvel no ponto B. Desconsiderando a resistência do ar, desconsiderando a resistência do ar, desconsiderando a resistência do ar, e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que o puma vai tocar o solo a 20 centímetros antes da posição do coelho, cairá exatamente sobre o coelho, vai chegar no solo no nível de... Vamos ver onde esse puma vai chegar. Se ele atingir 3,2, ele pega o coelho. Se ele cair antes, ele não pega o coelho. Se ele cair depois, ele não pega o coelho. Eu quero saber onde ele vai cair. Eu quero saber, então, qual é o alcance horizontal dele. Deixa eu aumentar a figura aqui para a gente trabalhar um pouco melhor. Olha só. Está aqui o animal, o puma, que vai saltar horizontalmente com velocidade 5 metros por segundo, em um local onde a gravidez vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ele vai cair e eu quero saber onde. Essa minha trajetória pode não estar correta. Eu quero saber se o alcance dele é maior, menor ou igual a 3,2, para ver se ele consegue pegar o rabbit ou não, ok? Então, eu adoraria calcular o alcance horizontal dele. Eu iria direto, então, para horizontal, onde eu tenho um movimento uniforme já combinado e que a única equação é velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade média vale 5. O deslocamento é o alcance que eu adoraria saber. E o tempo? Não tenho tempo. Mas eu sei que o tempo é o mesmo da vertical. Você vai lá para a vertical, onde você tem uma queda livre. E na queda livre você pode e deve usar a equação h igual a gt ao quadrado sobre 2. Amor, quanto é a altura dele? Ele cai de uma altura de 1,8, como está na figura. Essa é a altura h. A aceleração da gravidez é a sua nota, 10t ao quadrado sobre 2. Faça a continha. 10t ao quadrado é igual a 2 vezes 1,8, 3,6. t ao quadrado é igual a 3,6 sobre 10, ou seja, t ao quadrado é igual a 0,36. Amor de minha vida, quanto é a raiz quadrada de 0,36? O tempo, então, é de 0,6 segundo. Pega esse tempo e joga lá, 0,6 segundo, e multiplica cruzadinho. Eu digo, então, que esse alcance ele é igual a 5 vezes 0,6 do verbo 3 metros. E capô, o rabbit, o coelho, está a 3,2 metros. E o puma cai exatamente aqui, ó, a 3 metros. Ou seja, ainda falta 0,2 metro para ele. 0,2 é a mesma coisa que 20 centímetros. Então o puma cai 20 centímetros antes. Não sei se com tapa ele consegue derrubar esse coelho, but ele não pegou o coelho de primeira, ok? Eu acho que já dá para marcar a questão. Guarda aí. O puma cai a 3 metros, 20 centímetros antes do coelho. Vamos marcar. Deixe-me ver, cadê? Letra A. Vai tocar o solo a 20 centímetros antes da posição do coelho. Pronto, marquei, parti para o abraço. Amor da minha vida, vamos ficar por aqui? Vamos, chega por hoje, né? Dá o like, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal pra ficar legal. Lucas Neto, beijo do gordo, até a próxima videoaula. Tchau!